Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Erlon, eu sou do curso de Ciências Contábeis da UES e, bem, eu vou fazer hoje aqui a apresentação de um trabalho de TGA, Teoria Geral da Administração, e o nosso professor, o Plácido, ele designou que a gente justamente falasse sobre uma empresa da nossa escolha e colocasse alguns pontos e objetivos de melhoria da empresa. A empresa que a gente acabou designando para falar sobre vai ser justamente a Casa Pio, que é uma empresa que é consolidada aqui no Ceará sobre a questão de vendas de calçados. Essa empresa ela tem mais de 94 anos, né? No caso tem 94 anos. Ela foi fundada em 1928. A primeira loja foi na rua Major Facundo. E justamente o fundador, o Pio Rodrigues, ele já tinha uma boa experiência no ramo antes de justamente fazer a fundação da Casa Pio. Em 1975 houve uma transição que a empresa justamente passou a ser dirigida pelo Clóvis Rolim, que era justamente o filho dele e também então diretor do grupo da C. Rolim, né? E logo pouco após essa questão houve uma nova mudança em 77 e justamente a empresa passou a ser dirigida pelo Clóvis Rolim Júnior e também pelo Eduardo Rodrigues Rolim, que no caso era a terceira geração, né? Que no caso é uma empresa realmente de família, que vai passando de geração após geração, e essa foi a terceira geração. Após essa caminhada chegaram à quarta geração, né, da empresa, que é a que está atualmente na administração, que no caso são o Clóvis Neto e o Sérgio Rolim. A empresa, apesar de ter seus 94 anos de funcionamento, ela atualmente atua em 3 estados aqui do Nordeste, que é, no caso, Ceará, Pernambuco e também a Paraíba, e ao total possui 47 lojas, sendo a grande maioria aqui no Ceará mesmo, que foi justamente onde teve a sua fundação. Aqui eu coloquei alguns exemplos de outras empresas que pertencem ao grupo Serrolim, que algumas são bem conhecidas, né? Que é a própria Serrolim, que é, digamos que a Casa Pio é justamente voltada para os calçados, a Serrolim é justamente a loja voltada para as roupas, né? Mas em geral. Também temos a Serrolim Engenharia, temos a Crasa, conhecidíssima, concessionária de veículos, né? E um dos empreendimentos mais recentes é justamente o Del Passeio, que também é um shopping bem conhecido aqui da nossa cidade, né? Aqui eu coloquei essa observação, né, meio com interrogação, para vocês mesmos responderem aí nos comentários a respeito dessa questão, né? Se indagarem a respeito disso, que é sobre se a Casa Pio é uma empresa parada no tempo. O porquê que eu coloquei essa observação, né? Apesar de estarmos em pleno 2022, a Casa Pio ela ainda trabalha com bastante coisas antigas e também ainda não entrou no mercado online, né? O famoso mercado de e-commerce, que hoje tem várias empresas consagradas, muitas empresas se adaptaram a isso, principalmente por conta da pandemia, né? Que a pandemia a gente sabe que infelizmente fez com que muitas empresas acabassem fechando as portas, e as empresas que conseguiram realmente ter uma desenvoltura melhor e superar a pandemia da Covid-19 de uma forma mais eficiente foram justamente essas empresas que voltaram suas vendas para a questão do e-commerce. Então, a Casa Pio infelizmente não foi uma delas. Ela justamente acabou passando cerca de 70 dias com as portas fechadas, né? E que justamente isso ocorreu entre março e junho de 2020, foi justamente quando a pandemia acabou vindo para cá, para o Brasil, né, e alcançando a maioria dos estados. E com isso, acabou que boa parte das suas vendas, que eram feitas no carnê, que é inclusive até um método meio arcaico, entre aspas, de ser utilizado, né, em pleno 2022, justamente acabaram sendo interrompidos todos os pagamentos. E os carnês, ainda hoje mesmo, eles são cerca de 50% da receita de vendas da Casa Pio, né? Então é realmente um valor, uma porcentagem muito considerável, né? 50% do capital que eles obtêm na loja da Casa Pio é justamente vindo dos carnês.
e que justamente teve vários números de inadimplentes e que justamente parou, mesmo cessou a questão do recebimento dos carnês durante 6 meses das pandemias, né, do início da pandemia. Bem, também eu coloquei uma observação bem interessante aqui, né, porque a Casa Pio ela já foi um dos maiores arrecadadores de ICMS do Estado. Isso aconteceu, inclusive, até em 2 anos seguidos, 2010 e 2011, não me engano. E justamente aconteceu essa questão infeliz, né? Porque realmente já vinha acontecendo o decaimento, sim, a gente pode dizer a decadência, por conta da questão de não se atualizarem para o mercado já virtual, antes mesmo da pandemia, né? E que acabou se agravando mais ainda por conta da pandemia da Covid-19. Sobre essa questão eu coloquei justamente alguns pontos que poderiam ser colocados, né, para poder contornar essa situação em geral. Como 2 objetivos estratégicos e também principais, eu coloquei justamente a criação de um setor de venda de e-commerce e também a modernização da forma de pagamento, porque realmente a questão de vendas por carnês é muito, muito ultrapassada. A gente está num tempo que a gente está trabalhando com vendas de criptomoedas, mercados online, que, poxa, mercado totalmente online, de até mesmo itens online. Então é algo que se torna bem defasado essa questão do carnê. Eu deixei até uma observação aqui que o vice-presidente do grupo, Clóvis Rolim, ele falou que era uma alternativa que eles colocavam para atender classes mais baixas, né? Classe B, principalmente C e D, mas eu não acho uma questão muito plausível, uma afirmação muito plausível em relação a isso, porque a gente sabe que hoje em dia, com a expansão dos bancos digitais e cartões mais acessíveis, né, cartões de crédito mesmo, até mesmo para pessoas que já estão negativadas, então acho que isso não se torna uma questão muito plausível de venda. Fora que acaba que a questão dos calotes acaba aumentando também para esse tipo de mercado, né, que no caso é os carnês. A gente sabe que infelizmente ainda não tem uma questão tão efetiva ainda. A gente sabe que tem gente que acaba ficando negativada fora do radar. Bem, outra coisa que eu botei como um objetivo principal, que eu achei bem interessante, foi justamente buscar formas eficientes de estruturação. Por quê? É uma empresa que, como eu havia informado, tem 94 anos. Para estar atuando apenas em 3 estados, é realmente bem complicado. É bem, talvez até inexplicável, né? Porque a gente sabe que uma empresa com tanto tempo assim já poderia ter tomado no mínimo o Nordeste inteiro, assim, ter lojas em todo o Nordeste, uma boa distribuição. Então é realmente algo bem incompreensível, bem que eu posso colocar normal mesmo, ainda está atuando somente nesses 3 estados, né? Enfim, eu coloquei também aqui outros objetivos táticos, né, que no caso são 4 objetivos táticos que também poderiam auxiliar a empresa. Uma delas é a melhoria no marketing. Um dos pontos que eu coloquei é justamente o jingle do Papo é Pio, que não vou exibir aqui em respeito aos nossos telespectadores, mas que justamente vem sendo usado há cerca de 38 anos, tá? Brincadeiras à parte, tá, gente? Eu acho que toda criança já cresce sem estar acostumado com esse jingle, né? Desde que foi criado, então é algo que vem mesmo da cultura mesmo do cearense, já essa música. Bem, além dessa questão, eu coloquei também a respeito do site, que pelo que eu vi, tanto o site como redes sociais são bem defasados, infelizmente. O site em si não se atualiza há cerca de 3 anos, e as próprias redes sociais acabam bem paradas também. Pouco movimento, poucas atualizações, poucas informações sobre promoções. Mas enfim, eu vou me aprofundar mais nesse tema mais à frente nos próximos tópicos. Eu coloquei também a respeito da fabricação de produtos próprios, né? Porque muitas dessas lojas já têm sua própria produção interna também, né? Para justamente crescer o nome da marca. Tem muitos pontos positivos que causam uma fabricação da própria empresa. Então essa é uma questão que também eles poderiam expandir e acabam que não aproveitam esse ponto. Outra questão que eu coloquei é justamente a criação de um cartão bandeirado da loja, porque justamente é uma questão já da modernização mesmo do método de pagamento, né? E também a exclusão progressiva desse método defasado que é
crediário próprio. A gente sabe que é um método realmente bem defasado, acho que eu até já deixei bem explícito a minha opinião sobre essa questão. Também coloquei como outro tópico a questão da criação de um setor de entrega de produtos, porque incrivelmente eles não têm ainda uma entrega de produtos. Então, caso você compre em grande quantidade na loja, você vai ter um certo problema. Você tem que ter algum meio para conseguir colocar esses itens ou levar para sua casa, ou caso você tente revender, levar para sua empresa, porque infelizmente eles não vão estar fornecendo essa entrega, e que eu acho que hoje em dia é vital. Tanto a questão da venda online, né, para o cliente não ter que se deslocar, o comprador não ter que se deslocar fisicamente até a loja, como também para manter uma questão de comodismo mesmo, comodidade para os clientes. Então acho que é um ponto também bem importante. Avançando aqui, eu deixei mais 12 objetivos operacionais, tá? O primeiro seria a capacitação dos vendedores aos novos métodos de venda que serão aplicados, justamente a questão que eu coloquei. Caso haja essa atualização, é bem importante também que os vendedores se habituem a utilizar esses métodos de pagamentos. A introdução aos clientes sobre as novas ferramentas de venda, né? Justamente informar os clientes que terão essas novas funções. Já deixar também informado que aquele método antigo do carnê seria abolido, né? Ou pelo menos com o tempo. E também coloquei como outro ponto a criação de um setor para a promotoria de cadastro de cartões, porque obviamente se a gente vai abrir um setor de vendas, né, de novas ferramentas, ter o cartão próprio é muito importante, como eu coloquei lá no objetivo tático, e também seria importante a promoção desse cartão, né, para justamente os clientes já estarem cientes. Também haveria a questão da proteção contra clientes inadimplentes, né? Então realmente é importante. Outra questão que eu coloquei aqui é a modernização do recrutamento, né? Porque hoje em dia ainda está acontecendo somente pelo site, ou caso você queira, você pode também entregar o seu currículo em uma loja física. O que hoje em dia também acaba sendo bem estranho, né? Pelo site ainda é compreensível, ainda tem uma aba lá que você pode fazer isso, que foi criado, né? Mas não ter a utilização das ferramentas hoje em dia, como o LinkedIn, como o Group, essas empresas, esses sites justamente de recrutamento, é algo que impacta bastante negativamente, eu acredito, porque a gente sabe que, querendo ou não, não que seja de regra isso, mas você tem um alcance maior, geralmente por esses meios, por essas redes sociais, por essas ferramentas que hoje em dia estão disponíveis para a gente, né? Coloquei outro ponto, facilitar o acesso dos vendedores ao estoque. Eu acho que isso aqui deveria ser aplicado para absolutamente todas as empresas de calçados, né? Ou de estoque em geral de vendas, porque a gente sabe que por algum motivo eles tendem a colocar isso no último andar de um prédio, porque a gente vê pelos coitados dos vendedores que na maioria das vezes, na hora que vão pegar um produto em estoque, demoram bastante. E a gente vê que geralmente o estoque é colocado em um local pouco acessível para eles. Um local de difícil acesso, que tem aqui muitas escadarias, que tem que se deslocar bastante para chegar aquele produto de um determinado tipo ou tamanho. E isso é complicado, acaba não sendo muito eficiente, né? Também a gente pode falar sobre esse mesmo ponto aqui do estoque, uma questão de mapeamento mesmo de cada produto, onde cada produto está localizado, o tamanho. É uma questão mais organizacional mesmo a respeito do estoque, que também ajudaria bastante, mas eu sei que na maioria dessas lojas acaba não tendo. Bem, treinamentos periódicos de atendimento ao cliente, eu acho que isso aqui também é algo meio que geral para todas as empresas, deveriam ter. Todas as empresas que trabalham com atendimento ao cliente deveriam ter treinamentos periódicos de forma mais eficiente de tratar o cliente, né, de uma forma mais adequada, educada, porque a gente sabe que o cliente, o vendedor em si, ele é a porta de entrada para o cliente querer comprar ou não aquele produto na loja. Tanto a questão da vitrine, né, de como está o produto exibido, o preço, mas também a forma que o cliente é tratado também influencia bastante nesse ponto. Engajamento em projetos sustentáveis na fabricação, ou então
Eu coloquei na fabricação especificamente, mas pode ser em outras questões também. Incentivar compras de fabricantes que trabalhem de forma mais sustentável nesse ponto. Eu achei bem interessante também essa questão. Incentivo e premiações para os colaboradores que tiverem melhor desempenho em vendas. Essa, na maioria, vários locais têm, né? Até algo que é utilizado da própria teoria geral da administração. Se não me engano, a teoria clássica que utiliza esse sistema justamente de recompensa em troca do seu desempenho. Então, justamente é um ponto bem bacana que eu quis adicionar, porque eu acredito que realmente eles deveriam até ser melhor recompensados pelo seu desempenho, né? Porque realmente a gente sabe que muita gente se desdobra bastante para conseguir fazer isso. Tem caso até de um funcionário que ele era temporário e justamente para conseguir ser efetivo, a própria filha dele se engajou nas redes sociais para divulgar o serviço do pai. Muita gente foi atrás lá procurar especificamente ele para conseguir realizar a compra e ele conseguiu ser efetivado e ainda se tornou até um treinador para novos operários, novos vendedores, né? Achei super bacana também essa história. Essa questão de expansão de produtos complementares. Pelo que a gente vê na maioria das lojas da Casa Pio, o nicho é bem fechado de produtos. A gente vê realmente somente calçados. Dificilmente a gente vê um produto mais variado. Às vezes a gente vê bolsas, mochilas, né? Mas na maioria das vezes o nicho fica muito fechado a somente calçados. E a gente sabe que não é obrigatório, por ser uma loja conhecida por calçados, ter somente calçados. Poderia ter, por exemplo, alguns artigos esportivos, coisas desse tipo, como por exemplo uma bola de futebol, uma luva de boxe, que a gente sabe que tem muitas lojas que hoje em dia, até sapatarias mesmo, que também tem esses artigos. O próprio Bambam Calçado a gente já vê lá que já tem uma parcialmente de artigos que possui isso, luva de boxe, saco de pancada, todo o equipamento para o esporte em geral. E tem lá também que a gente pode até pegar da economia como se fosse realmente um bem complementar, né, dessa questão. A gente tem também um clube de vantagens com descontos para fidelizados. Isso aí é algo que muitas empresas adotam para justamente conseguir chamar mais clientes, ter mais um engajamento maior, né, de clientes e uma fidelização também maior. Então acho também algo bacana a ser adicionado. Um maior engajamento nas redes sociais, porque infelizmente é bem parada a rede social, como até já havia comentado anteriormente. Então realmente precisa de uma equipe de marketing assim, que realmente trabalhe em cima disso, porque a gente sabe que hoje em dia o marketing está se tornando realmente a alma do negócio. E outro ponto que eu coloquei é justamente criar atrativos para clientes, né? Atrativos na loja, como por exemplo estacionamentos, uma estrutura melhor, talvez um local climatizado, coisas assim que causem esse diferencial para o cliente querer entrar na loja. Às vezes ele vai lá só para, às vezes, tá muito quente, vou me refrescar aqui, ver um produto que agrada, vai lá e compra. Já é um diferencial que realmente funciona, a gente sabe que funciona. Fora aqueles clientes que chegam lá realmente para comprar, já se sentem também mais acolhidos ali, mais confortáveis. Então isso dá uma diferença, isso causa uma diferença. E eu acho que é isso. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, gente, de outras empresas que eu considero que o e-commerce deles funciona de forma bem mais efetiva, tá? Eu coloquei a Pague Menos, a Magalu e a Americanas, que realmente são pioneiras aqui. Tem uma boa desenvoltura nessa questão, que conseguiram se adaptar bastante aos problemas que a pandemia trouxe, né? E aqui eu coloquei também alguns vídeos da nossa turma, tá, gente? Outros grupos que também fizeram trabalho e que estão muito bacanas também, tá? Recomendo vocês assistirem lá, porque realmente ficou super bacana. Todo mundo se esforçou bastante. O professor realmente trouxe uma coisa bem bacana pra gente trabalhar em cima. E espero que tenham gostado, tá? Eu também adorei esse trabalho. Apesar de todas as dificuldades, né, do tempo, mas que bom que tudo deu certo. E agradecer também ao professor. Peço que vocês compartilhem, tá? Foi bem bacana realmente esse projeto. Espero que o professor prossiga fazendo esse tipo de trabalho, porque eu acho que realmente ajuda o aluno realmente a se incentivar ali, a estudar, a tentar buscar mais informações
para poder trazer algo bacana, tá, gente? Pois muito obrigado por assistirem, tá? E até a próxima. É isso. Tchau, tchau.